E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. E é o seguinte pessoal, como muitos já viram aí no título do vídeo, esse vídeo aqui, né, vai ser uma videoaula que eu quero gravar, com a intenção de passar uma noção básica, né, de elétrica, de motos, né, para quem está começando nessa parte aí de elétrica, para quem tem curiosidade, quer aprender, porque eu conheço pessoas que trabalham com mecânica, né, de motos, mas tem uma certa dificuldade em relação à parte elétrica, né, trabalha ali na parte mecânica em si, mas na parte elétrica tem um pouco de dificuldade. E tem outras pessoas também que às vezes têm interesse em aprender porque não tem condições financeiras para pagar um profissional, né? Ou mesmo não tem a confiança, não tem um profissional de confiança para levar, né, a moto. E tem muitos defeitos, pessoal, que são simples de se resolver quando você entende, pelo menos o princípio de funcionamento ali, tá? Então a gente aqui, eu vou utilizar a minha moto, né, uma 160 2017, para a gente ter ela como ferramenta aqui de teste, né, para os testes que a gente vai fazer e tudo. Eu vou tentar simular alguns problemas que acontecem na moto, né? Vou tentar, não é o foco da gente estar medindo parâmetros e tudo mais, né? Não vai ser o foco do vídeo, realmente é mostrar um pouco da noção de como as coisas funcionam, certo? Eu vou tentar alguns defeitos que são os que eu mais pego. Eu vou tentar falar para vocês quais são as principais causas, mas é isso, tá? O foco vai ser ali na questão do princípio de funcionamento, a introdução à parte elétrica. Beleza? Espero aí que vocês gostem e vou tentar explicar de uma maneira para que qualquer um possa entender. Beleza? Vamos pro vídeo. Certo, pessoal, é o seguinte, eu deixei a câmera voltada aqui para essa região da moto, que nós vamos falar muita coisa sobre esses componentes que vocês estão vendo aqui. Mas antes disso é o seguinte, eu só queria deixar uma observação que às vezes eu acho assim em alguns vídeos que eu faço, que tem pessoas que entram para assistir o vídeo e já conhecem alguma das coisas que eu falo. Então se você conhece alguma das coisas que eu estou falando, tenha paciência, porque tem muita gente que está assistindo o vídeo e não conhece, não entende daquilo, que é o que justamente nós vamos tratar aqui, tá? Então assim, se você já sabe de alguma das coisas que eu vou falar aqui, tenha paciência, adianta o vídeo, vai para uma parte que você ainda não viu, que você ainda não conhece, certo? Mas tenha paciência com aqueles que ainda não tem muita noção, que ainda estão aprendendo. E tudo na vida a gente precisa começar do básico para o mais avançado. Ela precisa ser uma linha crescente, o conhecimento é uma linha crescente. Não tem como você começar do mais avançado, né, e depois você querer aprender o básico. A gente faz muita analogia. Por exemplo, uma casa, você não constrói ela pelo telhado. Você precisa começar pela base, pelo chão, vai subir nas paredes, né? Depois você põe o telhado. O telhado é uma das últimas etapas. É a mesma coisa aqui. O conhecimento ele se constrói numa ascendente, né? Numa linha ascendente. Então, se você já entende de algumas coisas que eu vou falar aqui, bacana. Se não tiver paciência para assistir, dá uma adiantada no vídeo para uma etapa mais avançada, beleza? Então, vamos começar aqui, pessoal. Outra observação. Quando eu usar alguns termos, como por exemplo, nas motocicletas funcionam dessa maneira. Não é que nos outros veículos, como os carros, os caminhões, tratores, né, veículos em geral, não é que nesses veículos não aconteça também. Só que como a gente está tratando aqui, o canal é voltado para motos, a gente está tratando sobre assunto de motos, então não faz sentido eu estar mencionando o tempo todo sobre outros veículos. Então por isso que vou usar termos como nas motocicletas funcionam assim, certo? Justamente porque o tema aqui são as motos. Então, se eu fizer alguma referência ao carro, por exemplo, mas é uma coisa mais à parte, sabe? Mas não entendam errado quando eu disser, nas motocicletas funcionam dessa maneira.
como voltando a dizer, não é que nos outros veículos não funcionem também assim. Não é que nos outros veículos o princípio também não seja assim. Só que é uma particularidade que a gente está tratando das motos, beleza? Então, essas observações. Conforme for aparecendo mais alguma coisa, eu vou falando durante a gravação do vídeo. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós temos um equipamento chamado de multímetro, certo? Para quem não conhece, esse aqui, vou mostrar aqui para você mais de perto, ó. Ele é um multímetro, certo? Esse equipamento, pessoal, eu estou utilizando ele, para quem não tem condições, dá para você fazer uma lâmpada de teste, tá? Você pode pegar até uma lâmpada de seta, né? De moto mesmo, uma lâmpada de seta. Claro que você vai ter que colocar ali um plugzinho, um conector na lâmpada, para você puxar 2 fios, certo? Que aí você consegue também fazer a maioria dos... você consegue fazer alguns testes, né? Dos que nós vamos fazer aqui. Mas eu particularmente prefiro usar um multímetro, porque para alguns tipos de problema que as motos apresentam, você precisa ter parâmetros, tá? Você precisa ter números. Porque não é só porque aquela medida, como é o caso, por exemplo, de uma lâmpada de teste. Às vezes você quer ver se está chegando alimentação positiva em um componente. Aí você pega a lâmpada de teste, vai lá, coloca lá. Aí a lâmpada acende, certo? Não é porque a lâmpada está acendendo que significa que está correto, certo? Porque os componentes, eles têm parâmetros de funcionamento. Então, na lâmpada de teste, ela é muito boa para descobrir alguns problemas de forma rápida. É barato porque você consegue até reaproveitar, como eu disse, uma seta velha que quebrou, você tem ali a lâmpada, você pode reaproveitar, certo? Mas eu particularmente prefiro utilizar equipamentos mais de precisão, justamente para ter 100% de certeza do problema, certo? Aqui eu estou utilizando um multímetro. Esse equipamento tem esse nome porque, pessoal, ele tem vários tipos de equipamentos dentro dele mesmo, certo? Então ele faz vários tipos de teste. Aqui nós temos o voltímetro para medir voltagem, nós temos o ohmímetro para medir resistência, nós temos o amperímetro para medir amperagem, certo? Nós temos aqui escala para medir diodo, certo? Fazer teste de diodo. Então, assim, é um equipamento, né, que ele tem várias funções. Por isso esse nome, multímetro, porque ele tem outros equipamentos de medição dentro deles e tem outras escalas, beleza? Então, assim, conforme a gente for avançando, eu vou falar um pouco mais dele, mas só para vocês ficarem, só para vocês entenderem, tá? Para quem ainda não entende muito, a questão aqui toda de eu estar utilizando esse equipamento. Esse aqui é um equipamento mais, vamos dizer assim, pessoal, mais sofisticado, mas no mercado existem diversos, né? E você consegue aí encontrar, né, multímetros aí de 15, de 20, de 30 reais, entendeu? É claro que o preço vai impactar na qualidade, vai impactar nas informações que ele apresenta, mas no geral, para uma pessoa que quer ter só ali, entendeu? Só mesmo para fazer uma coisa básica, um multímetro bem barato já vai dar conta, certo? Então, o meu aqui, como trabalho de forma profissional com isso, então eu preciso ter equipamentos profissionais, certo? Que sejam um pouco mais sofisticados, né? Em relação a algumas coisas. Mas fiquem tranquilos que não precisa. Se você quer em casa ter um multímetro ali só para realmente ver as coisinhas ali da sua moto, né? Fazer algumas medições básicas, um multímetro também de entrada, bem baratinho também dá conta, certo? Eu estou utilizando aqui o que eu tenho. Então, mais com uma lâmpada de teste também, muitos desses testes aqui que eu vou apresentar para vocês são possíveis de serem feitos, certo? Mas eu, como eu disse, até para a aula também facilita o multímetro, certo? Então, a gente vai utilizar ele aqui. Aqui ele tá conectado à bateria, então vocês estão vendo aqui a voltagem da bateria, 12,57, beleza? Então, vamos começar, pessoal. É o seguinte, a moto, né? Ela é composta de partes mecânicas, certo? E de partes elétricas, principalmente dessas duas, mecânico e elétrico, certo?
Os motores, tá? Os motores, agora estou falando de uma forma geral, os motores de combustão interna, como é o caso dos motores das motos, eles têm 3 componentes principais para poderem funcionar, certo? 3 elementos no caso. Um motor de combustão interna, ele precisa desses 3 elementos principais. Ele precisa de combustível, ele precisa do ar e ele precisa de um terceiro componente que vai fazer os 2 primeiros, o ar e o combustível, serem queimados, vamos dizer assim, né? Entrar em combustão dentro do motor. Então, esse terceiro elemento, no caso dos motores de combustão interna, é o elemento eletricidade, certo? Então, a gente precisa dessas 3 coisas. A gente precisa de combustível, a gente precisa de ar e a gente precisa de eletricidade, certo? Esses 3 elementos combinados vão fazer o motor de combustão interna funcionar. Então, começando, então, como eu preciso, né, ir para a origem das coisas, para vocês entenderem como é que tudo funciona, a gente precisa começar pelo início, né, sendo redundante. Então, o que acontece? Componentes como as setas, o farol, lanterna traseira, no caso das motos novas, né, como é o caso aqui, tem bomba de combustível, a bomba de combustível, a central eletrônica da moto e diversos outros componentes elétricos, né, precisam de alimentação elétrica. E da onde é que vem essa eletricidade, certo? Aí muitos vão falar, é da bateria. Tudo bem, em parte está certo isso aí, mas não é totalmente verdade, certo? Em parte está certo, mas não é totalmente verdade. A bateria, então tem muitas pessoas que acham, vai começar pela bateria. Não, a bateria ainda não é o começo, sabe por quê? Porque a bateria ela é apenas mais um componente em todo o sistema elétrico da moto, certo? Assim como os outros componentes desempenham suas funções, a bateria tem a sua função. E a principal dela é armazenar eletricidade. A bateria, ela não gera eletricidade para os componentes da moto, ela apenas armazena. Ela armazenando a carga dentro dela, os componentes vão solicitar essa carga de acordo com a sua necessidade, mas ela não gera energia, certo? Tanto é verdade, né? Tanto é verdade que se você desligar ou der um problema no seu sistema de geração de energia, que a gente vai já falar, a bateria vai chegar a um ponto que ela vai descarregar e a moto para de funcionar, certo? Então, é a prova de que a bateria, ela não produz eletricidade, ela apenas armazena e os componentes elétricos vão se utilizar desta energia que a bateria está acumulando. Ela é apenas um acumulador de energia, certo? Então, da onde é que vem toda essa eletricidade para justamente fazer os componentes da moto funcionar? A gente tem nos carros, por exemplo, muitos conhecem, né? Uma peça, um componente chamado de alternador. O alternador nos carros, ele tem o mesmo princípio do sistema de carga da moto. No caso das motos, nós temos popularmente conhecido 2 componentes, certo? Para gerar energia. Nós temos o chamado e conhecido estator e nós temos o magneto, muitos conhecem assim, de magneto, certo? Eu vou mostrar para vocês de que peças eu estou falando, quem já sabe, bacana, mas quem ainda não viu, ou para quem já viu, mas não sabia que eram essas peças responsáveis, tá, por gerar energia para a moto, eu vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, pessoal, antes da energia chegar até a bateria, ela precisa, como eu estava dizendo, vir de algum lugar. Então, o estator e o magneto são os componentes responsáveis por levar, né, ou mandarem energia para ser armazenada pela bateria. Então, existe um circuito antes da bateria para que essa energia chegue até ela. Então, o princípio de toda a elétrica da moto, ele vai começar pelo estator juntamente com o magneto,
é o volante magnético, como muitos conhecem. Então, esse é o sistema de gerador de energia das motos, tá? O manual de serviço chama de alternador, mas como popularmente, por eles serem principalmente componentes separados, diferente do carro que tem o alternador, mas como ele é um componente unificado, é claro que ele tem as suas partes individuais, mas ele funciona de forma unificada ali dentro do motor, diferente da moto, né, que você tem a divisão desses componentes. Então a gente vai chamar dessa maneira como muitos conhecem. Nós vamos chamar o magneto pelo magneto, de magneto, e vamos chamar o estator de estator, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui, o que eu vou mostrar não é específico da 160, tá? É de uma outra moto, uma Titan 150, mas as peças são exatamente as mesmas. O que vai mudar ali é o modelo dela e tal, mas as peças são o mesmo formato, tudo, né? Aqui dessa moto aqui. Então é o seguinte, pessoal, nós temos esses dois componentes aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui nós temos o conhecido estator, certo? Conhecido estator. É ele quem vai gerar carga para motocicleta, certo? Juntamente, né? Juntamente, ele não trabalha só com o volante magnético, certo? Então, como é que isso aqui funciona, pessoal? Essas peças. Aqui dentro do motor, aqui ó, aqui dentro, nesse lado aqui, basicamente eu não vou dizer todas, pessoal, porque cada modelo ele pode variar o layout, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, não é porque eu estou mostrando aqui, quando eu digo aqui é nessa moto, mas isso pode variar de modelo para modelo. Por exemplo, o caso da bateria, essa moto aqui ela tem a bateria nessa lateral esquerda, mas tem motos que tem a bateria na frente, tem motos que tem a bateria debaixo do banco, tem motos que tem a bateria do lado direito. Então isso vai variar de acordo com o modelo, certo? A maioria das motos, isso é fato, elas vão possuir o sistema, né, de carregamento, geração de energia, do lado esquerdo do motor. Isso é verdade, a maioria vão possuir essas peças localizadas nesta região. Mas existem motos, como é o caso da BMW, que utiliza um outro modelo, vamos dizer assim, de motor, certo? Que no caso do sistema de geração, né, os componentes que geram cargas para a bateria, eles são em uma outra posição. Eles não ficam aqui deste lado, certo? Mas, entendendo isso, que cada modelo tem o seu local particular, né, de disposição dos componentes, o que importa é você identificar onde fica, e você entendendo o princípio de funcionamento, pessoal, basicamente é a mesma coisa, tá? O princípio de funcionamento vai ser universal para qualquer modelo. Vai mudar uma coisa ou outra, certo? Mas o princípio ali como as coisas funcionam vai ser basicamente o mesmo. Então, você entendendo isso, você vai ver com o tempo, para quem não tem muito conhecimento, que é exatamente assim como eu estou dizendo. Então, como é que funciona, pessoal? Como eu já disse, essas peças ficam localizadas aqui dentro, tá? Aqui atrás dessa tampa aqui. E como é que elas funcionam? É o seguinte. Aí aqui entra também até um pouco da mecânica em si, né? Mas eu vou tentar mostrar para vocês. É o seguinte, ó. Essa peça, ela fica aqui dentro, ó, tá vendo? Ela fica exatamente dessa maneira, montada ali, certo? Essa peça aqui, ó, o estator, ela fica fixada, ó, tanto que tem até os furos aqui dela, ela fica fixada na própria tampa aqui do motor, certo? Ela fica fixada, então ela fica estática, parada, no mesmo lugar que ela vai montada. Ela não tem movimentação. Já o magneto, ele tem movimentação, ele fica fixado, ele tem aqui, ó, suas fixações ali dentro do motor. Especificamente ele fica conectado, pessoal, à ponta do virabrequim. Virabrequim, para quem não sabe, é justamente a peça que é responsável por fazer os movimentos giratórios do motor. Então, as peças móveis dentro do motor que se movimentam, né, em forma de círculo, basicamente
como é o caso, por exemplo, comando de válvulas. O próprio pistão sobe e desce do pistão, né? A movimentação toda do motor basicamente vem por conta, né? O princípio deles todos são por conta do virabrequim. E não seria diferente essa peça. Então ela fica girando solidária ao movimento do virabrequim. Beleza? Aqui, ó, nessa parte que ela fica fixada ao virabrequim ali. Então, conforme o virabrequim vai girando, ela também, por estar conectada, né, a ponta do virabrequim, ela também gira. A mesma velocidade que girar ali o virabrequim, essa peça aqui também basicamente vai girar na mesma velocidade, certo? Então, a gente tem aqui, ó, essa peça ela fica parada, certo? Lá, travada na tampa, enquanto essa aqui, pessoal, ó, ela fica girando, certo? Em torno do estator. O estator fica fixo e o magneto aqui ele fica girando, certo? E como é que isso produz eletricidade, pessoal? Como é que isso acontece? Certo? O princípio, pessoal, é um princípio físico, tá? Da física, que é aplicado aqui nesses componentes. O que acontece? Aqui nós temos um enrolamento de fio, certo? Tem um enrolamento de fio aqui, tá? E no princípio da física, pessoal, nós temos alguns conceitos que o que acontece? Toda partícula não. Basicamente toda a matéria que conhecemos é constituída por átomos, certo? São basicamente as menores partículas aí que compõem toda a matéria, certo? Então, o que acontece? Isso aqui eu tô falando coisas básicas, tá, pessoal? Tem gente que pode querer me corrigir. Ah, mas tem outras partículas, tarará, tarará. Tudo bem, vamos falar do básico, certo? Do básico, para a gente entender. Então, toda a matéria, pessoal, é composta por átomos. Então, os átomos eles estão espalhados por tudo no universo. Estão espalhados pelo ar, estão espalhados pela nossa pele, compõem a nossa matéria, certo? O nosso corpo, os ossos, tudo tem átomo. Então, os átomos, pessoal, eles normalmente estão em movimento, certo? Mas existem momentos que a movimentação muito rápida dos átomos produzem uma corrente elétrica, certo? Basicamente é isso. Então, quando os átomos eles são movimentados de forma muito rápida, eles começam a gerar, vamos dizer assim, uma corrente elétrica. E aí, o que isso tem a ver com o que nós estamos tratando aqui? É exatamente sobre isso. Então, o que acontece? Esse componente aqui, ele tem um conjunto de ímãs, certo? Ele tem um conjunto de ímãs nessa peça aqui, certo? Aqui nós temos um enrolamento de fios de cobre, certo? Aqui nós temos as famosas bobinas, tá? Cada enrolamento desse é uma bobina de forma individual. E aí nós temos, né, esse cobre passando aqui, toda essa fiação de cobre passando por todas elas, certo? Então o que acontece? Quando a gente está na escola a gente aprende isso, né? Sobre magnetismo, né? Corrente elétrica produzida por magnetismo. Então, quando você tem um enrolamento de fio, que é o caso aqui do estator, tem aqui os enrolamentos de fio que são chamados, né, as famosas bobinas. Quando você tem, certo, um ímã passando em volta aqui, como eu disse para vocês, né? Os materiais, principalmente os metais, apresentam muita facilidade em conduzir corrente elétrica, certo? Existem materiais que têm menos facilidade, que tem mais o que a gente chama de resistência, certo? É o caso, por exemplo, da borracha. A borracha, ela tem um fator, né,
de resistência à eletricidade muito grande. Mas mesmo a borracha, dependendo da quantidade de energia, ela pode permitir a passagem de corrente elétrica, certo? Mas a gente usa, normalmente, né, a gente usa a borracha como um sistema isolante, o plástico como um sistema isolante, porque são péssimos condutores de energia. Já os metais, né, na sua grande maioria, eles têm mais facilidade para permitirem a passagem da corrente elétrica, né? O cobre é um dos melhores, né, condutores de eletricidade. Então é por isso que o cobre é usado amplamente, né, na construção das partes elétricas. Não seria diferente aqui do estator. Então nós temos esses fios de cobre aqui, todos enroladinhos, bonitinhos. Então, pessoal, quando a gente passa, né, o ímã por essas bobinas, o que é que o ímã vai fazer? O ímã vai induzir, né, os átomos que estão aqui parados, certo? Vai induzir a movimentação deles. Então, os átomos, por eles terem características, né, como, por exemplo, carga positiva, carga negativa e carga neutra, certo? Esses átomos, como eles estão presentes aqui, o ímã vai passar e vai provocar a movimentação desses átomos, certo? Então, pessoal, assim, como a gente está falando, então os ímãs, tá, independente, os que estão presentes aqui no magneto ou qualquer ímã que você ache, ele vai ter duas polaridades, tá? O ímã tem essa característica, qualquer ímã vai ter essa característica. Ele tem polaridades, que a gente chama de polo sul e polo norte, certo? Tanto que você pode fazer o teste. Se você pegar dois pedaços de ímãs, se vocês colocarem a parte que é igual, uma de frente para a outra, vocês vão ver que existe uma força que faz repelência. Então, se você tentar juntar duas partes iguais de um ímã, você vai sentir que existe até uma resistência em você conseguir juntar as partes. Tanto que se você soltar, se você conseguir unir elas, se você soltar, elas vão se afastar, certo? Porque ali são as duas polaridades iguais do ímã, né? Que é referente àquilo que a gente está falando sobre as cargas elétricas. Então, se você virar as partes que são diferentes do ímã, né? Se você pegar a parte aqui que é diferente da outra e tentar juntar, você não vai precisar nem juntar, aproximar, porque eles mesmos vão se atrair, uma parte com a outra vai se atrair, né? Então, na questão quando a gente fala de eletricidade, a gente tem um princípio da física que é justamente isso: cargas de polaridades, vamos chamar assim, cargas com polaridades iguais, quer dizer, positivo com positivo ou negativo com negativo, tendem a se repelir. Então, sinais iguais, como é o caso de positivo com positivo, ele se repele. Negativo com negativo se repele. Então, basicamente, quando você tem um ímã passando aqui em volta, certo, do estator, as cargas presentes aqui, de acordo cada um com sua polaridade, vai ser movimentada pelas polaridades do ímã. Então, os ímãs que estão passando aqui, eu falo ímãs, pessoal, porque são mais de um, no caso, né? Assim como aqui tem, nesse caso aqui nós temos 8 bobinas, né? Nesse caso de modelo aqui do estator, nós temos 8 bobinas. Nesse caso aqui do magneto, nós também temos 8 ímãs, tá? Eles estão espalhados aqui, mas são 8 ímãs. Não é um ímã unificado, são um conjunto de 8 ímãs, tá? Então, conforme ele vai girando e ele vai passando pelas bobinas, pessoal, aqui presentes, então tudo aquilo que é carga positiva vai ser, vamos dizer assim, vai ser agitada, né? Vai ser forçada a se movimentar por conta do efeito de repelência, assim como as cargas negativas. Então essa corrente elétrica, ela vai começar a passar, certo, de uma bobina para outra, certo, até chegar na ponta do fio aqui, ó, onde ela vai sair, certo? Então, assim, pessoal, a gente tem alguns conjuntos de fios aqui que vão ser ligados diretamente às bobinas aqui, certo?
Então toda a eletricidade que vai sendo gerada por eu expliquei, pessoal, de uma maneira bem simples, porque assim, para quem não entende dos conceitos físicos, para quem não entende física, eu acho que dessa forma dá para entender, tá? A gente não vai falar aqui de forma muito técnica, porque senão vai ficar muito complicado de se entender. Então eu acho que dessa maneira dá para entender, certo? Então, como eu disse, os ímãs passando aqui em volta, eles vão induzir, né, as cargas positivas e negativas que estão paradas a se movimentarem. Então, quando elas se movimentam por conta do efeito que o ímã está causando aqui nelas, né, o efeito eletromagnético, vai ocorrer uma movimentação dessas partículas aqui, certo? E aí elas vão ter um ponto de saída, certo? E aí elas vão vir parar aqui, ó, no chicote elétrico que está ligado aqui ao estator. Então toda a carga que está sendo movimentada, que está sendo gerada aqui, ó, ela vai ter um momento que ela vai sair. Então ela vai sair e vai chegar aqui na ponta do chicote, certo? Então, pessoal, é o seguinte, quando essa carga ela é gerada, como eu disse para vocês, ela vai ter um momento que ela vai sair, certo? Ela vai sair. Então, bora aqui para a moto. Então, aqui, ó, no caso desse modelo, né, nós temos aqui esse fio branco e temos um fio verde, tá? Exatamente como o outro aqui também, pessoal, ó. Aqui nós temos um fio branco e temos, no caso aqui, ó, fio verde, certo? Eu vou explicar a função de cada um, mas como a gente está falando primeiro da parte de geração de energia, então nós vamos focar nisso aqui. Então, após o conjunto aqui ser movimentado, certo? Ele começar a girar aqui, é formado uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela vai subir pelos fios, certo? E aí ela vem parar aqui, ó, na ponta, pelo fio branco, certo? Então, na outra polaridade aqui, junto, né, na outra polaridade não, nós temos uma carga aqui passando pelo fio branco, certo? Esse fio branco ele vai continuar pelo chicote da moto. Então nós temos um plug aqui, pessoal, não vai dar de mostrar muito bem para vocês, mas existe um plug aqui que é conectado nesse outro, que ele vai continuar com as mesmas cores. Aqui nós temos a presença de um fio branco e de um fio verde. Esses dois fios aqui, eles vão subir pelo chicote da moto, certo? Então eles vão subir e aí vai chegar o momento que eles vão chegar, no caso dessa moto, aqui, tá? Então, como eu disse, há necessidade de identificar. Aqui é o conector de uma peça conhecida como retificador, certo? Ou como alguns conhecem também como regulador retificador. Então, eu vou explicar a função dessa peça para quem não sabe, mas, enfim, eu estou indo passo a passo. Então, conforme a gente for passando pelos componentes, eu vou explicando. Então, a corrente que está sendo gerada, como eu disse para vocês, aqui pelo estator, né, pelo conjunto de estator e magneto, a corrente elétrica vai subir por esse fio branco aqui, certo? Nós temos também um fio verde aqui, que é um fio de aterramento do conjunto, certo? Então, vou explicar para vocês depois passo a passo, mas enfim, nós estamos falando do branco aqui agora, né? Então, esse fio branco ele vai subir, certo? Vai chegar até aqui em cima no retificador, que basicamente é a última etapa para ele chegar até a bateria, tá? Ele fazer o circuito dele até chegar à bateria, basicamente isso aqui é o último estágio dele, certo? Então, eu vou só remover aqui o conector, pessoal, rapidinho, e mostro para vocês que ele está chegando aqui, certo?